Vamos abrir lá em Juízes, capítulo 13. Eu queria falar um pouco então com vocês a respeito, acho que de uma história, na verdade, que tem muito a ver com a gente. Particularmente, acho que é uma história muito bonita e de certa forma, eu acredito que seja dessa forma porque individualmente nós acabamos nos reconhecendo através desse texto. De forma que, embora tenham muitos anos de que esse relato tenha acontecido, e nós vamos falar aqui de um período passado em que a gente não pode considerar basicamente a mesma moralidade em que nós temos nos dias atuais e a mesma consciência. Essa é a história de um povo de Israel. Para contextualizar, na verdade, aqui, o livro de Juízes após o livro de Josué, que conta como o povo acabou, de fato, herdando a Canaã e repartindo a terra, mas naquele período ainda existiam inimigos com eles, ali vivendo juntos, e de forma que toda a história do livro de Juízes, na verdade, ela é uma história muito forte. São relatos que a gente acaba olhando de como o povo sempre acabava se desviando dos propósitos de Deus, mas a gente olha também a misericórdia de Deus em chamar eles de volta, né? Então, eu gostaria de começar lendo aqui no capítulo 13, que diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, ou coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Este é Sansão. São não muitos relatos de qual acontece, como aconteceu aqui com o pai e a mãe de Sansão, em que um anjo aparece e acaba revelando um propósito de Deus específico para aquela criança. Se a gente começar a lembrar um pouco, podemos puxar na memória o mesmo caso com João Batista, em que um anjo aparece para Zacarias do templo, enquanto ele estava ordenado a fazer o serviço do templo, e o anjo acaba falando daquele menino. E também o próprio Jesus, na verdade, enquanto também o anjo aparece anunciando que Maria seria bem-aventurada e dela nasceria um filho que havia de salvar o mundo. Então, acontecimentos como esse não são muito comuns, mas Deus, durante aquele tempo, por quanto os filhos de Israel se desviaram de obedecerem ao Senhor, levanta juízes para poder, como se pudessem reinar sobre eles. E a tal trajetória deste texto, desse contexto, é tão ruim, de certa forma, porque o próprio livro vai dizer que, como não havia rei sobre eles naquele momento, cada um fazia aquilo que achava melhor. Cada um fazia aquilo que achava ser do seu próprio coração. Mas está sobre essa criança uma consagração, um voto que, na verdade, está escrito lá em Números, no capítulo 6. Vamos abrir um pouco lá, que fala sobre o voto de Nazireu. Números, capítulo 6. Ele diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se estiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberás alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que o Senhor se separou para o Senhor. Santo será, deixará crescer as guedalhas do cabelo de sua cabeça. Então essa era uma condição para todo aquele que, movido por essa causa, se dedicaria ao Senhor. De forma que este voto não era nenhum tipo de obrigação, mas todo aquele quanto quisera se separar para Deus para tanto, deveria seguir conforme estava ali escrito. De forma que
Além disso, ele não poderia tocar em coisa alguma imunda ou morta. E se a gente continuasse a ler o livro de Números, capítulo 6, ele iria colocar algumas condições dizendo que deveriam ter sido sacrificados animais ou pombos e cortados os cabelos caso a condição de ele se contaminar com alguma dessas coisas. Então ele deveria se apresentar ao sacerdote, apresentar uma oferta de holocausto e uma de perdão de pecados e rapar a sua cabeça para que ele pudesse fazer novamente. E aqueles dias seriam perdidos. Este era um voto pelo qual algum homem ou mulher em Israel poderia fazê-lo ao Senhor. Mas no caso de Sansão, não. Aquilo já foi imposto desde o nascimento, porque existia um propósito específico para ele. Embora o livro de Juízes, aqui a partir do capítulo 13, ele vá narrar toda a história de Sansão do começo ao fim, mas na verdade ela é bem breve, porque não se tem muitos relatos desde a sua infância até de quando termina a sua vida, mas eu fico pensando em como aquele garoto, na verdade, não teve muitas opções, não é? E ao não cortar o cabelo, logicamente trazia para si algum tipo de identificação, e eu acredito que as pessoas ao olharem para ele deveriam perguntar, bom, por que ele é assim, talvez, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, e para quem não sabe, eu tenho mais 2 irmãos gêmeos, né? Nós somos em 3 gêmeos mesmo. Um dia algum deles podem vir aqui à igreja, mas não os confunda. E nós somos idênticos mesmo, mas eu lembro que minha mãe, quando era pequeno, acabava vestindo a gente igual, mas vestia um de cada cor. E assim, até 3, 4 anos de idade, isso nunca foi problema, certo? E assim, eu já tenho a Alice, né? E penso, puxa, como seria ter 3? E ter que comprar tudo em 3. E eu acho que, eu não sei se ela devia comprar alguma promoção, né? Que paga 1, leva 3, alguma coisa do tipo, mas era, então, todo mundo vestido igual, assim. E eu me lembro muito da gente morando em Campinas, indo para o centro de ônibus, e ia num pediatra que tinha lá, e pegava ônibus, e ia. E também, ser daquela maneira nunca foi, assim, motivo para pensar alguma coisa, deixar de pensar. Mas eu lembro que à medida que a gente começou a crescer, a gente percebia que os outros olhavam para nós e chamava atenção. Porque a gente tinha um cabelinho tigelinho, assim, e minha mãe fazia questão de cortar dessa forma, loirinho, 3 crianças parecidas e um com a roupa igual, mas um de cada cor, assim. E aí a gente pensava que... Aí quando a gente passava assim, nossa, olha lá, olha lá, olha lá. E aí eu lembro de uma certa idade que ele começou a ficar meio desconfortável com aquilo, assim, porque assim, por onde a gente passava, chamava atenção mesmo. E não era algo muito bom, assim, de se sentir, né? E aí depois vem a adolescência, vai passando e cada um vai tendo o seu estilo, assim. Mas no final das contas, até hoje, todo mundo tem barba e óculos e o mesmo cabelo, assim. Então, no final das contas, voltamos ao que éramos, né? Mas eu penso em Sansão naquele menino cabeludo. Olha lá o Sansão, andando para lá e para cá. E, na verdade, tendo de explicar por que algumas coisas não lhe era possível ou permitido fazer. Me lembro também que, enquanto a gente era pequeno, a gente morava em um condomínio de prédios mesmo e tinha uma quadra. A gente gostava de jogar bola. Só que domingo de manhã tinha escola dominical, 9 horas da manhã. E a gente descia, que era umas 7 horas da manhã, e ficava jogando bola. E quando dava aquele determinado horário, até os meninos que a gente brincava já sabiam, porque a gente tinha que ir na igreja. E me lembro de certo ponto que, ainda quando pequeno, assim, a gente particularmente tinha uma certa vergonha de ter de ir e ter de ficar explicando para os amigos o porquê. Porque, assim como hoje a gente acaba se abstendo de algumas coisas, de algumas práticas, e chega em determinado momento, tanto pode ser no seu serviço, no seu trabalho, na sua escola, em que algumas vezes você precisa justificar o porquê de você não faz algumas coisas. Estou certo ou não? E eu lembro de ter de fazer isso, e enquanto envergonhado, e ao mesmo tempo aquilo era um conflito, porque eu lia na Bíblia, bom, mas o Senhor, Ele morreu para nos salvar, e assim, eu não posso me envergonhar disso. Então foi então que eu comprei essa Bíblia aqui, que é bem pequena, na verdade, né? E fiz questão de carregar ela, porque eu falei, não, eu preciso assumir esse negócio, e mesmo com vergonha, então eu vou comprar um tijolo de Bíblia, para quando eu sair todo mundo saber mesmo que eu estou indo para a igreja, e foi assim. Mas a gente, de certa forma, sempre precisa acabar justificando alguns atos ou algumas atitudes das quais nós, por amor ao Senhor, fazemos.
E acredito que para ele seja a mesma forma, e aquele menino ia crescendo. E eu não sei, enquanto na vida dele, em que momento ele parou para ter a consciência de que aquilo quanto tudo que ele se privara, aquilo tanto quanto não beber vinho, e assim, pense numa época em que, culturalmente, para eles, a bebida já era, principalmente, na verdade, o vinho, era um motivo de celebração, em que em casamentos e festas havia, e qualquer fruto, ou qualquer coisa que adivinha da uva, e mesmo tocar em alguma coisa morta. Então pensa na mãe de Sansão, como toda mãe gritando, Sansão, sai daí, não pega esse passarinho que está morto, e tantas regras, tantas coisas, para que finalmente, em um dia, ou certo dia, vamos voltar para Juízes 13 e 24, então assim, depois daquilo que o anjo havia falado para ela, diz assim, depois teve essa mulher um filho, e chamou seu nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan. Então, não se fala mais ou menos em que época isso aconteceu, mas de repente, Sansão começou a notar de que talvez tudo quanto aquilo ele fazia e muitas vezes não entendia, Deus o começou a abençoar por aquilo. E não somente isso, mas o Espírito começou a impelir, começou a encorajá-lo para uma tarefa. A história vai continuar e Sansão vai olhar para uma mulher, filha dos filisteus, a qual os seus olhos se agradam e na qual ele decide se casar com ela. E o texto vai continuar dizendo que, na verdade, embora pareça meio estranha essa intenção, porque não era o costume do povo, e na verdade o próprio Senhor havia dito que aquele povo teria de ser parado dos outros povos da terra, tanto quanto aquele povo na verdade estava lá, e também para exercer juízo contra os outros povos, porque a Abraão fora prometida que Deus daria a terra ao seu povo, mas aquela terra não seria conquistada de outra forma senão por meio da luta, por meio da guerra. Então, Sansão acha uma mulher, uma filha dos filisteus, e o seu pai o questiona, bom, não existe mulher boa o suficiente entre nós, mas aquele era algo em que o próprio Senhor planejara também para tomar ocasião contra os filisteus, assim diz a palavra. E acontece que no caminho, enquanto ele está descendo para lá, ele encontra ali uma história interessante de achar um leão. Um leão sai até ele, um filhote de leão, e ele, simplesmente, o Espírito do Senhor se apossa dele, e aquele leão parece ser mais um cachorro vira-lata, e ele acaba matando ele facilmente. E ali, naquele momento, pela lei, ele já começara a quebrar alguns princípios, porque após a ida dele, ele volta pelo mesmo caminho e vê que na carcaça daquele leão, no corpo daquele leão, o enxame de abelhas acaba fazendo ali mel dentro do próprio leão e ele come. E se a gente começar a observar a história, nós vemos que ao longo dos passos, nós vemos cada vez mais Sansão quebrando algumas condições daquilo que outrora o anjo havia falado à sua mãe, seu pai, da qual ele deveria guardar no seu coração daquelas coisas. De forma que essa história é muito conhecida. Existe um certo trecho aqui também, que Sansão desce a Gaza, no capítulo 16, versículo 3. Sansão desce a Gaza, se deita com uma mulher prostituta. O relato do capítulo 16, versículo 3, começa assim: porém Sansão deitou-se à meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as umbrais, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os seus ombros, e levou-as para cima até um cume de um monte que está de fronte de Hebrom. Veja então que na trajetória da vida de Sansão, não somente o Senhor começar a abençoar ele, não somente o Senhor começar a impelir para que ele encontrasse ocasião para com os filisteus, porque Sansão foi levantado justamente para começar a livrar o povo de Israel. Mas nós temos uma particularidade nele em que todas as vezes que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele era um homem muito forte, da qual aqui, pelo texto diz, ele acaba arrancando uma porta da cidade com seus umbrais. E pense que naquela época, em meio à guerra, a porta da cidade era um meio pelo qual se constituía a própria defesa da cidade. Quebrada as portas da cidade, aquele povo, aquele exército ficaria vulnerável. De forma que, irmãos, aquilo não deveria ser leve de forma alguma. Poder ver pela porta, sei lá, da própria casa de vocês. Vocês já viram aquela porta maciça de madeira?
Aquilo existe uma dificuldade para um carregar. Imagina o quanto Sansão não fez. Então, assim, sobre aquele homem existe uma força sobrenatural. Mais adiante nós vamos ver que após esse casamento que acaba não dando certo, Sansão ali começa a colocar algumas adivinhações e a sua mulher insiste para que ele pudesse falar aquelas adivinhações e no final das contas o casamento acaba não acontecendo. Eu gostaria depois que os irmãos pudessem ler todo o contexto, todo o versículo. Mas, de fato, dali, em função daquele não casamento, Sansão se ira e sobre a plantação dos filisteus acaba capturando 300 raposas, ateando fogo nas suas caudas e soltando. E aquilo causa uma grande tumulto, porque os filisteus ficam irados com Sansão e vão atrás dele. E os filhos de Israel chegam até Sansão dizendo: cara, o que você fez? Você está ficando maluco? Você não sabe que nós estamos em guerra contra eles? Mas Sansão diz o seguinte: olha, eu peço que vocês não me matem, apenas me amarrem com cordas novas e me levem até eles, então, pelo aquilo que eu fiz. E o versículo vai dizer que, na hora em que os filisteus o pegam, ele acaba quebrando aquelas cordas novas e pensa uma corda apertada, com um monte de nó, como se aquilo fosse apenas uma palha, como aquela corda tivesse queimada, e acaba ferindo aqueles filisteus com uma queixada de jumento. E, de novo, a lei dizia que ele não poderia tocar em coisa imunda, mas ele acaba ferindo mais de 1000 homens neste dia. Pense só, 1 homem contra 1000. E aqui já é suficientemente grande a ira, é suficientemente grande a vontade que os filisteus têm de exterminar esse homem, porque nunca se fora vista em toda a história um homem como Sansão, tão forte. De forma que, então, os filisteus começam a planejar entre eles qual é o segredo da força de Sansão. Nós sabemos que, depois disso, Sansão acaba tomando por mulher Dalila, e essa também, persuadida por eles por causa de dinheiro, por causa de poder, acaba cedendo a proposta dos filisteus e dizendo assim: olha, se você nos dizer qual é o segredo de Sansão, nós vamos lhe dar cada um 100.000 moedas de prata. Bom negócio. Não. E é o que vai acabar acontecendo se a gente acompanhar capítulo 16, versículo 7. Dalila tenta persuadi-lo a tentar que ele dissesse qual é o segredo da sua força. E lá no versículo 7 diz assim: disse-lhe Sansão: se me amarrares com 7 vergas de vimes frescos, a minha Bíblia é uma versão mais antiga, mas entenda que por tiras de couro, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Dalila faz exatamente aquilo que Sansão havia dito. Os filisteus vêm para capturá-lo, mas ele acaba quebrando aquilo como se fosse um barbante. Novamente, Dalila se zanga com ele e pede de novo que ele dissesse o segredo da sua força. No versículo 11 ele vai dizer mais uma vez: se me amarrares fortemente com cordas novas, o que também era apenas uma brincadeira para ele. E ela o faz, mas na medida que os filisteus vêm contra ele também, aquilo não é verdade, então ele acaba estourando aquilo e novamente indo contra os filisteus. E acontece isso por 3 vezes. Vamos ver no versículo 15. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapada, então a minha força iria embora. E de tanto Dalila insistir com ele, persuadi-lo e dizer: bom, parece que você não me ama. E ali ela coloca em jogo a devoção que Sansão havia para com Deus. De forma que, de tanto o persistir, e nesse momento também pesa o próprio amor que Sansão tinha para com a Dalila. Porém, esse amor acaba sobressaindo o amor que ele deveria ter para com Deus. E acaba revelando o seu segredo. Ainda que esse segredo estivesse escrito no livro da lei,
Ainda que naquela altura, provavelmente os filisteus já tiveram ter feito de tudo para poder descobrir. E seria fácil ir até onde Sansão morava e alguém infiltrado dizer, olha, por que Sansão é assim? E alguém que fosse de Israel saberia imediatamente falar, não, isso é muito simples. Esse é um voto que Moisés deu a quem quisesse guardar, a quem quisesse purificar. Mas essa não é a história. Eles não tinham a lei do próprio Senhor, nem se atentaram tão veementemente para isso, tanto que aquilo ficara perdido lá atrás. Então aquela era algo que Sansão guardava no seu coração para com Deus. Depois disso, os irmãos conhecem o texto. Os filisteus arrancam os olhos de Sansão, porque ele havia perdido a sua força, e raspam a sua cabeça. E a posição agora de Sansão, daquele que outrora fora chamado para libertar a Israel, que outrora fora chamado para guerrear, que outrora fora chamado com um propósito específico, diferente de todos os outros homens que antes dele haviam nascido, pois um próprio anjo do Senhor, enquanto ainda nem nascido havia, foi até sua mãe dizendo, olha, este menino é especial. Aquele homem revelara o seu coração, como se aquele fosse qualquer tipo de coisa que pudesse contar para qualquer um. E é capturado. Vamos ler versículo 21, capítulo 16, 21. Então os filisteus pegaram nele, eles arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava moendo no cárcere. Sansão ali estava posto no lugar de um animal a gerar um moinho, e aquele que outrora tinha força nas suas mãos para guerrear contra os inimigos de Deus, neste momento estava numa posição em que as suas mãos estavam servindo em favor do inimigo, para produzir coisas em favor do inimigo. Bom, o que essa história tem a ver comigo e com você, e ainda mais nesse final de ano? E é nesse final de ano que a gente costuma fazer bastante reflexão, né, daquilo que foi a nossa vida, de como ela está e como será no próximo ano, né? Acho que tem um versículo que fala, né, então é Natal, o que você fez, o ano termina e começa outra vez. E a gente sempre nesse momento acaba olhando para dentro de nós mesmos, fazendo um balanço daquilo que como foi o ano, como a gente esperava que fosse. E a gente acaba, às vezes, se perdendo na nossa própria vida daquilo que Deus nos chamou para verdadeiramente sermos. A gente acaba abrindo concessões das quais vão gerando impacto em nós mesmos, a ponto de, se não colocado um freio nisso, chegar até o momento que a gente acaba descobrindo nosso próprio coração, justamente por aqueles amores aos quais nós nunca deveríamos ter tido. Ou as circunstâncias que vivem nos afligindo momento após momento, até que chega um ponto que você diz, não aguento mais. É isso. Sansão não é diferente de mim e de você. Eu gostaria de dizer que assim como ele, você também foi chamado. Assim como ele, você também foi escolhido. Assim como ele, Deus também enviou do seu Espírito para poder habitar em você. Assim como ele, você tem um propósito. Assim como ele, o Senhor te chamou para realizar algo. Assim como ele, o Senhor confia em você. Assim como ele, Deus não fará as coisas sozinho. E eu gostaria de perguntar para você, a que tipo de serviço as suas mãos estão prestando a realizar? Será que hoje a capacidade e aquilo que só você possui, que Deus te deu, está sendo usado ao invés de ir contra os inimigos de Deus? Está indo a favor deles? E será que como Sansão a gente se perdeu em algum momento, a gente caiu em algum momento do qual não conseguimos nos levantar? Será que como Sansão a gente acabou brincando com as coisas e com as suas situações e usando daquilo que em nós não se encontra em nenhuma outra pessoa, mas utilizando para proveito próprio? Acabamos de deixar de observar a lei, da qual dizia que caso pecasse, poderia chegar diante do Senhor, oferecer uma oferta, um sacrifício, rapar sua cabeça e começar de novo. Mas durante 20 anos, a qual o livro de Juízes fala em que Sansão julgou a Israel, no entanto, nunca ele, desde aquele momento, se arrependera. Mas estando com os olhos arrancados, estando produzindo para o inimigo, a Bíblia diz que os cabelos dele começaram a crescer novamente. Amém? E o que isso quer dizer, senão que no seu próprio coração, Sansão já começava a ponderar as coisas que havia feito e a situação pela qual ele estava.
Porque se a gente parar para pensar de uma forma e olharmos esse texto de longe, aquelas todas eram exterioridades, mas o que importava era o coração de Sansão. De forma que o momento em que eles rapam a sua cabeça e o prendem, e quando a palavra diz que os cabelos começaram a crescer de novo, aquilo não significaria nada mais, nada menos do que no seu próprio coração, Sansão já começaria a se arrepender. E aquele era só uma visão externa daquilo que acontecera já no seu próprio coração. E no momento de maior fraqueza dele, no momento de maior vulnerabilidade, Sansão é posto no templo de Dagon, onde todos os filisteus estão lá festejando, porque conseguiram abater Sansão, porque conseguiram dar um fim àquele homem que era tão poderoso contra o exército deles. De forma que agora, naquele momento, Sansão era motivo de piada. Sansão era motivo de zombaria. E no momento de maior fraqueza de Sansão, ele diz o seguinte: faz o seguinte, no meio dessa festa, no meio dessa celebração a outros deuses, me coloca entre as colunas desse templo. Ele cego, é guiado por um dos servos e é colocado como se fosse entre esses pilares, que pelo que nós estamos vendo aqui, possivelmente isso aqui sustenta todo esse templo. Deve haver uma viga aqui transversal, para que não exista nenhuma viga aqui no meio, e aí os engenheiros e mestres de obra saberiam dizer melhor que eu. Mas o fato é de que, se a gente olhar para essa estrutura, existe um lugar em que ela está afirmada, que se nós mexermos ali, provavelmente nós comprometeríamos a estrutura desse lugar. E veja que interessante, Sansão, no momento em que ele está mais debilitado, no momento em que ele está mais fraco, ele tem uma ideia. Quem sabe o Senhor não quer trazer para nós hoje, enquanto nós estamos julgando que estamos tão fracos e tão debilitados, e às vezes nós estamos julgando que a gente pisou na bola com Deus, fez aquilo que não deveria fazer, e a partir dali a gente não conseguiu recobrar as nossas forças, e a gente está num momento só de produzir coisas para o inimigo. Os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente, ele começaram a se arrepender. E no momento em que ele encontrou arrependimento no seu coração, foi o momento em que ele esteve disponível para o Senhor, foi o momento em que o Senhor despertou nele algo, uma estratégia, e foi o momento em que ele decidiu dar sua própria vida. E ele faz uma oração muito emocionada, a última oração da qual ele faz, é o último relato que tem, dizendo: Senhor, lembra-se de mim mais uma vez, e me dê forças só mais uma vez agora, para que eu me vingue dos meus inimigos. E como numa cena em que o melhor diretor de Hollywood não poderia gerar, ele se agarra nas duas colunas com suas duas mãos, e ele coloca tudo aquilo ao chão, exclamando que morra eu com os meus inimigos. E no momento da sua morte, a palavra diz que ele matou mais filisteus do que ele matou em vida. Naquele momento que ele decidiu entregar a sua vida, ele matou mais filisteus naquele momento do que durante toda a sua vida. No momento em que ele deu lugar ao seu coração de se arrepender e decidiu entregar a sua vida ao Senhor, este foi o momento da sua vitória. Por que essa história é tão bonita, na minha opinião? Porque ela tem a ver com a gente. Porque a gente, em algum momento, às vezes se perdeu. De forma que o Senhor está nos chamando hoje para a gente recobrar nossas forças, encontrar lugar de arrependimento no nosso coração. E quando a gente tiver isso na nossa mente, no nosso coração, talvez o Senhor te dê estratégia para você conseguir passar esse momento tão difícil pelo qual você pode estar passando. E mais do que isso, a gente encontra lugar que permite que a gente dê a nossa própria vida ao Senhor. Porque semelhantemente a Sansão, infinitamente superior a ele, porque Sansão era apenas uma imagem daquilo que viria. O próprio Senhor, semelhante a ele, foi humilhado, foi castigado. E semelhante a ele em que diz que morreu com meus inimigos, ele grita numa cruz: está consumado. E o momento em que Jesus morre é o momento mais maravilhoso da história do universo. No momento em que Jesus decide dar a sua vida ali, é o momento da sua vitória. Olhe para suas mãos por um momento, e a pergunta que Deus faz para nós é: a quem essas mãos estão prestando a fazer? Para Deus ou para o inimigo? Existe lugar de arrependimento no Senhor essa noite, existe lugar da gente olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu me arrependo por aquilo que eu tenho feito, e
me fortalece mais essa vez. Vamos orar, amém?